Ao contrário do ano passado, o Bahia esse ano está começando a se programar cedo para o ano que vem. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia. E se você caiu por aqui de paraquedas, por favor, já deixa o seu like, já clique aí no botão vermelho de inscrever-se e já ative o sininho para não perder nenhuma das notificações de vídeos novos. Temos vídeos novos, temos lives, fazemos pré-jogo, pós-jogo e tem também o Zap de Aço aqui no canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E hoje eu estou estreando um quadro novo, que é o João Analisa, onde eu vou receber um convidado aqui, a gente vai falar um pouco sobre as pautas do dia. Seja muito bem-vindo, Vitor Torres, do Sou Mais Bahia. E a gente vai comentar sobre vários assuntos que ocorreram com o Bahia durante o dia, Vitor. Vamos lá, João. Obrigado aí pelo convite, né? Tivemos algumas novidades aí no fim da noite, né? Com a entrevista de Guto para o BN, né? A gente vai passar aqui e repercutir. A gente pede até que o pessoal tenha paciência, porque é um vídeo diferente, né? Então a gente também é novo para a gente. A gente vai pausar o vídeo algumas vezes, não fique irritado, né? Outras a gente vai atropelar mesmo o Guto, mas o importante é que tem algumas coisas, alguns detalhes que ele deixou escapar, e isso dá munição para que a gente possa aqui comentar com a galera sobre renovações, sobre planejamento para 2022. Eu sei que parece ser difícil isso, né? Apesar de tudo, a gente ainda está num período meio difícil do Bahia, né? Brigando aí contra o rebaixamento, mas o Bahia não pode esperar com que chegue 2022 para poder pensar, né, no Bahia daqui para frente. Então, vamos nessa, né? Porque tem coisas aí que Guto deixou escapar. Bora ver se esse ato falho nos dá a oportunidade de interpretar por onde anda o Bahia nesse panorama aí de renovações, né? Esse aí, e tudo que for feito vai ser feito em cima daquilo que o Bahia tem por objetivo e pensa. Por isso que o presidente já foi atrás de situações, por exemplo, que ele já cravou a questão do Conte, né? É importante ressaltar o seguinte: a gente vinha conversando, Vitor, até no Zap de Aço a respeito disso, sobre a ida do presidente Guilherme Beltrame a Portugal e a volta dele. Ele concedeu uma entrevista dizendo: Olha, eu fui a Portugal, eu tentei fazer uma proposta, eles recusaram. E é importante Guto dizer que o Beltrame crava a situação de Conte. É um ato falho, né, Vitor? Não deixa de ser um ato falho, mas também é algo que dá uma pista ao torcedor de algo que pode estar por vir aí, que é a renovação ou até a aquisição do zagueiro Conte, não é isso? Você observa que essas entrevistas são legais de analisar, porque às vezes, né, na correria do dia a dia, a gente passa batido e nem sequer dá conta desses detalhes, né, desses atos falhos. Assim, muitas pessoas estavam repercutindo no Twitter, e é papel da gente também, como produtor de conteúdo, estar atento ao que circula nas redes sociais e repercutir. Às vezes desmentir, às vezes só trazer para se balizar, e outras só rir mesmo, porque tem. Eu, como torcedor, também já vi muita coisa e já falei muita coisa que soa como absurdo, mas é isso, né? A gente também é torcedor e às vezes comete esse tipo de atitude. Mas você observa aí que ele tem duas interpretações aí, né? A primeira é de que ele fala sobre cravar, e aí a gente pode deixar entender que ele, como um ato falho, pode ter deixado escapar aí uma possível renovação que já estaria praticamente acertado, ou ele pode estar simplesmente dizendo e reiterando o que o próprio Belitani falou, de que a situação é essa, né? De que ele foi lá, conversou, que ainda há conversas, que não foi encerradas as tratativas, e ele cravou que ainda há chances de renovação. Então, tem essas duas coisas, né? Vi gente dizendo que talvez Guto já tivesse deixado transparecer de que ele renovou, outras pessoas dizendo que era para ter um pouco mais de calma, que ele só teria cravado realmente aquilo que o próprio Belintani já havia dito, né? Mas assim, aonde há fogo, há fumaça, né? Onde há fumaça, há fogo. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, que é aí que a notícia pode surgir, né, João? É verdade. Vamos terminar de ver o trecho que o Guto fala aí. E está trabalhando em cima dos mais variados setores do clube, em termos de jogadores, que esse aí, e tudo que for feito vai ser. Ele fala muito, ele diz que o Belintani está trabalhando muito. E a gente pensa nesse trabalho e a gente olha para o nosso principal zagueiro, que é o Conte,
e tem muita esperança de que o Conte realmente esteja para renovar. Conte que chegou vindo da Europa, do Benfica, com pouco alarde, né? Só os mais apaixonados que acompanham o futebol argentino. Eu lembro que eu trouxe Michel Corbacho, que falou muito bem de Conte. O aquele menino do Sudaca Brasil também falou muito bem de Conte. Disse que ele Garcês. o Garcês fez um trabalho fantástico no Atlas do México, se foi revelado num time da Argentina, então foi vendido, foi a maior venda do futebol desse time para fora, para Benfica, e em Benfica ele não se firmou. Tinha outros zagueiros, a zaga lá era Alderweireld e Otamendi, então ele não se firmou, foi emprestado para o México, e aí veio para o Bahia. E no Bahia ele se firmou, tá mostrando um grande futebol, Vitor, e agora a chance dele ser adquirido em definitivo pelo Bahia. Se o Bahia conseguir fazer essa compra, é uma grande aquisição, não é verdade? Vale lembrar que para a galera que não acompanhou, ou que de repente está com a memória meio fraca, como é que foi a chegada de Conte até aqui, né? Conte era um zagueiro que ele já estava no radar de Chávari, se eu não me engano, é ele que fala em algumas lives que Conte era um jogador que ele já tentou levar para o Atlético Mineiro e que não conseguiu, e que havia sempre essa negociação, esse desejo de ter esse jogador no radar dele, né? Faz parte da cartilha de jogadores que ele sempre leva para os clubes. E aqui no Bahia ele consegue fazer isso, né? Traz Conte, que chega meio que desconhecido, mas com boas referências, sobretudo de que, pô, é um cara que foi pro Benfica, né? Se destacou muito no futebol argentino, não à toa foi para lá, mas não conseguiu ter espaço com o Jorge Jesus. Então, consegue chegar até o Bahia com um valor fixado, né? Se eu não me engano, de 12 milhões de reais, é isso? Isso, 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, assim, que no início da temporada era fora de cogitação, mas agora com esse boom da associação, traz para o torcedor a perspectiva de que a gente pode sim, por que não, correr atrás de uma negociação por Conte. Eu não sei, né? Nós não sabemos se essa negociação é para trazer ele em definitivo ou se é uma extensão de contrato tentando reduzir algum custo, alguma coisa. A gente sabe que Belintani sempre tem uma carta escondida na manga, né? Então essa é a história de Conte no Bahia. Como eu falei, né? Guto deixou transparecer ali que talvez as coisas estejam mais adiantadas do que o que a gente imagina, né? Mas é necessário esperar ainda, né? O Bahia ainda tem tempo para poder correr atrás disso, e não à toa, não só Conte como outros nomes já vêm sido ventilados para renovação e outros retornos também, né? O próprio Vitor Ferraz, ele chega a dar uma entrevista, né? Na qual ele fala sobre jogadores que estariam para vir para o time sub-23 e também retornos, né, de outros jogadores que passaram por aqui, como é o caso de Marco Antônio. Então, o próprio Vitor Ferraz, ele dá a entender, né, João, que não só esse lance de Conte, que provavelmente não está sendo tratado diretamente com ele, mas outros estão. Então, ele faz esse papel desde a última polêmica que teve envolvendo a arbitragem, ele tem aparecido com mais frequência, né? E aí ele falou, inclusive, sobre Marco Antônio, que seria um jogador que está próximo de voltar para o Bahia, né? Está dentro dos planos, ele pertence ao Bahia e possivelmente o Botafogo ele não teria poder aquisitivo para poder adquirir o jogador. E aí eu não sei, João, se você concorda que Marco Antônio poderia vir para ajudar ou se isso faz parte de um plano para que o Bahia realmente consiga colocar Marco Antônio em um outro clube como empréstimo ou até mesmo para ganhar uma grana extra, né? Porque era algo que a gente não estava esperando. Marco Antônio que teve seu empréstimo vinculado ao Botafogo por perder muito espaço dentro do clube do Bahia, né? Marco Antônio que fez uma temporada irregular e foi emprestado para recuperar o seu futebol. Só que ele recuperou o seu futebol, recuperou aquele Marco Antônio que a gente gostaria de ver, de quando ele chegou aqui antes das primeiras lesões, e Vitor Ferraz solicitou a volta do jogador, para que ele voltasse a integrar o elenco que vai disputar até o começo da temporada, que é o Campeonato Baiano. Então ele seria integrado ao time de transição e aí seria um jogador que ia para frente, ou seja, é integrado no time de transição, vai para o time que vai jogar Baiano e Nordeste, caso se destaque, e vá galgar voos maiores dentro do elenco. É um jogador que, dentro das características dele, está jogando de meia, está jogando de uma posição carregando um pouco mais a bola, está se destacando, fazendo gols, e é claro, volta para poder pegar já com corpo, jogar com técnica, com jogadores também que vão estar, como dizem muitos torcedores, né, Vitor, barriga vazia, né? É o termo que a gente usa muito por aqui. Os jogadores de barriga vazia, eles vão chegar para poder galgar esse espaço. E aí
eu posso colocar até nesse elenco do time de transição Marcelo Cirino, Oscar Ruiz, jogadores que vão querer rebuscar o seu espaço para 2022 e fazer um elenco do Bahia mais forte. Isso prova que esses caras não estão brincando em serviço, porque ano passado a gente não tinha um planejamento para esse ano. A temporada foi uma em cima da outra e a gente ficou sem planejamento. Quando esse planejamento começa, já o ano já começado, jogos do Nordeste rolando, Baiano rolando, com uma semana de preparação. Para 2022, não. Vai parar em dezembro, a gente vai ter todo aquele período sabático, sem futebol, sem nada, e a gente vai especular bastante. E a primeira grande especulação é a volta de Marco Antônio, né, que foi um dos destaques da equipe alvinegra no acesso à Série A, Vitor. É isso. Vale lembrar também que o próprio Marco Antônio, em live que ele fez na rede social dele, os torcedores pedem para que ele fique e ele diz que o desejo dele é ficar. Né? Mas aí, como eu estava conversando com o Matheus em uma outra live lá no canal, de que o Bahia já foi muito bonzinho, né? O Bahia já abriu mão de vários jogadores por entender que era o melhor para o jogador. Talvez não tenha sido o melhor para o Bahia, mas assim, o Bahia sempre faz aquele meio campo de ser um time que não quer deixar as portas se fecharem, né, para as oportunidades. Então pode ser que esse cara um dia queira voltar. Mas aparentemente não é o caso de Marco Antônio. Né? Vão aparecer torcedores para dizer: ah, mas se ele não quer jogar, ele não adianta nele nem vir para cá. Eu acho que é um problema do clube isso também. Né? A gente não pode debitar esse problema totalmente ao cara. Afinal de contas, ele saiu daqui meio que escorraçado. Né? Teve aquele problema com o Roger, no qual o Roger falou que ele não estava preparado fisicamente para assumir as responsabilidades como titular ou como jogador do Bahia, né? E, enfim, ele teve várias lesões, ele acabou perdendo espaço e, de fato, se ele tem que voltar para o Bahia hoje, ele tem que brigar pelo espaço dele novamente. Então isso pode ser um fator motivador não só para ele, mas para o Bahia também entender que caso não consiga negociar, ele precisa sim utilizar, né, esses jogadores. Foi assim com o Thiago, por exemplo, um jogador que veio da divisão de base do clube, e que a gente conseguiu fazer com que ele rendesse uma boa grana para a gente. Então, assim, se ele começar jogando como titular nessas outras competições, fatalmente ele pode acabar até conseguindo um espaço em algum outro clube que seja tão grande e tão importante como o Botafogo, né? Mesmo que esse jogue Série A. Mas é isso, a gente não pode ficar esperando muito o gosto do jogador, não. A gente tem que trazer ele é ativo do clube, ele tem que se comportar como jogador do clube, e é só isso que a gente tem que esperar dele. Profissionalismo, né? Não pode ficar esperando menos do que isso. Caso não dê certo, ok, não dá certo, negocia, vê se o Botafogo tem chances de conseguir adquirir, estender o vínculo com ele, pagando alguma coisa ao Bahia. Tudo é negócio para o Bahia hoje, que precisa dessa grana. Então, bora ver, né? Se não for para ser ativo do clube, que pelo menos renda algum tipo de negociação, grana, envolvendo outros jogadores também. Tem jogadores importantes que seriam úteis ao Bahia. Então, vamos ver se dentro disso daí a gente não consegue render algo que seja positivo para o clube, né? Bahia sempre acima de tudo e de todos, né? É verdade. E a gente se vê, agradecendo demais ao Vitor. Provavelmente o Vitor vai estar comigo hoje à noite na live que a gente vai fazer pertinho do final de Juventude Fluminense, que esse jogo começa às 8 da noite, 8h30. A gente vai sofrer vendo esse segundo tempo, repercutindo todos os jogos que já vão estar ocorrendo na rodada. Agradecer ao Vitor, agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Por favor, já sabe, gostou do vídeo? Já deixa o like, já se inscreve, já ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. A gente se vê à noite com o Zap de Aço às 9h40 no máximo. Tamo junto e vambora Bahia. Tchau, tchau.